Fala galera, eu sou o Felipe chegando com mais um vídeo no canal e hoje nós iremos falar sobre Remo e Paysandu, sobre como foi a semana dos clubes paraenses na Série C e que também demitiram os seus treinadores. Além disso, nós iremos fazer uma entrevista muito bacana com o Luiz Moura, meu colega de faculdade e que transmite, comentando ou narrando os jogos de Remo, Paysandu e Manaus na Série C pelo canal Arthur Souza TV aqui no YouTube. Iremos falar sobre como a tática de Remo e Paysandu influenciam para a mudança, para a diferença na dinâmica de um jogo de um time e do outro. Vamos começar falando do Clube do Remo, que empatou domingo às 18 horas no Mangueirão contra o Botafogo da Paraíba. Jogo que terminou em 0 a 0 e acabou somando a 7ª partida sem vencer do Leão, sendo 5 desses 7 jogos no Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo, que na Série C agora soma uma campanha de 7 jogos, 2 vitórias que aconteceram nos 2 primeiros jogos, 4 empates e 1 derrota. O Remo só marcou 6 gols, sendo eles marcados em apenas 3 jogos, ou seja, na maioria dos jogos do Remo na Série C, 4, o Remo ficou sem marcar gols, o que mostra, ou melhor, mostrava a principal deficiência do trabalho de Mazzola, que foi demitido do Remo. O Remo tinha uma pouquíssima criação, era uma equipe que tinha uma grande dificuldade na sua transição ofensiva e até na parte defensiva já começava a mostrar algumas fragilidades. Tanto que no jogo contra o Botafogo, até os 30 minutos do primeiro tempo, o Botafogo chegou 17 vezes na intermediária ofensiva, na intermediária do Clube do Remo, enquanto a equipe azulina chegou apenas em 10, sem falar no número de finalizações, o que mostra que, além de criar pouco, o Remo tem pouca progressão, pouca chegada, pouca até oportunidade de finalizar de longa distância, o que era o principal problema do Mazzola Júnior, que, como eu disse, mostrava, não é mais o técnico do Remo, ele foi demitido nesta segunda-feira e já foi anunciado o seu sucessor, Paulo Bonamigo. Ele foi treinador do Remo em 2000, estava no Boa Vista, também tem trabalhos no Fortaleza, no Palmeiras, e lendo uma entrevista sobre ele, estudando mais o Bonamigo, em 2017, quando ele chegou ao Fortaleza, perguntaram como era o estilo de jogo dele, se por ele ser gaúcho ele seria um técnico mais brigador, e ele respondeu até com uma certa ironia: se eu fosse brigador, eu estaria no UFC e não no futebol. Sobre o trabalho dele no Boa Vista, foi um trabalho muito interessante. Ele chegou na final da Taça Guanabara, fez bons jogos contra Flamengo, fez bons jogos contra Vasco. E assim, contra times grandes ele se mostrou bem, fez bons jogos contra os pequenos, porque não é só de grandes que você faz no campeonato estadual. Para ele chegar na final, ele enfrentou equipes como o Volta Redonda, por exemplo, que ele venceu por 2 a 1. E fez um trabalho interessante. Ele dá em algumas entrevistas falando mais sobre o elenco do time, mostra conhecer bem, fala sobre linha alta, linha baixa, então mostra ser um treinador mais adequado com a atualidade. Outro ponto que eu já falei em algum vídeo aqui sobre o Clube do Remo, o Remo precisa definir o seu norte em relação ao treinador. Tomara que acerte agora com um bom amigo, mas acertar no meio de temporada acaba sendo até um pouco complicado. Talvez no início da temporada que vem seja hora de sentar e definir os seus rumos, até porque vem um novo pleito eleitoral ainda neste ano. Agora, antes de falar sobre o Paysandu, eu gostaria de anunciar o próximo vídeo do canal, que será a 6ª edição do Cara ou Coroa, com um participante muito especial, uma pessoa que ajuda muito o canal. Eu até participei do canal dele em um vídeo recente falando sobre o futebol paraense, que é o Arthur Souza, como eu já disse. Ele tem um canal aqui no YouTube que fala exclusivamente sobre futebol local, que tem quase 33 mil inscritos, então vale a pena ficar ligado aqui no canal e não perder essa. Agora falando sobre o Paysandu, a equipe emendou sua 2ª vitória consecutiva, já tinha vencido o Imperatriz semana passada por incríveis 6 a 1 e agora venceu o Ferroviário dentro do Castelão por 2 a 0, talvez fazendo o melhor tempo do Paysandu na Série C. O primeiro tempo da equipe bicolor foi muito bom, a equipe marcando de forma um pouco mais baixa, na verdade uma linha até média, em que evitava que o Ferroviário conseguisse contra-atacar ou chegar atacando em velocidade, aproveitando a lentidão dos zagueiros do Paysandu. Isso foi um ponto muito bacana. E outro ponto, talvez o principal, foram as saídas rápidas do Paysandu, os ataques rápidos, velozes, a transição ofensiva muito bem organizada. Tanto que o primeiro gol sai assim, uma jogada criada pelo lado direito, que no terço final do campo acaba invertendo para o Vinícius Leite, que bate colocado, marcando um belo gol. E o segundo gol também foi muito bonito, uma jogada do William Barrios pelo lado esquerdo, e ele acaba cruzando, rolando para Nicolas, fazer o segundo gol, dando números finais à partida. Até porque, após o ótimo primeiro tempo, o segundo tempo foram 45 minutos mais mornos. O Paysandu segurando um pouco o ritmo da partida, quase não atacou, mas também quase não levou perigo. A vitória do Paysandu nunca esteve em risco na segunda etapa, então foi a melhor atuação do Paysandu nesta Série C, para mim, ao meu ver.
e completa um trabalho do Hélio dos Anjos, como eu já disse, ele saiu durante a semana trocando farpas, soltando cobras e lagartos contra a diretoria do Paysandu, para o seu presidente, para o seu diretor de futebol. Então, até que poderia tumultuar o elenco, o ambiente do time, mas acabou não acontecendo. O Leandro News foi contratado para ser auxiliar, esteve à frente da equipe nesta partida e mexeu muito bem no Paysandu. O Paysandu fez uma boa partida, como eu já falei aqui. Mas a partir da semana que vem é trabalho novo, trabalho com Matheus Costa. Ele que estava sendo técnico do Confiança de Sergipe, foi campeão sergipano na temporada, mas um treinador com pouquíssima experiência. Nesta temporada ele teve 22 jogos com apenas 6 vitórias. Ele tem apenas 33 anos e o Paysandu será o quarto clube em que ele dirige. Para você ter uma ideia, o Paysandu também, como eu falei do Remo, tem que buscar um norte. A equipe reveza muito entre treinadores mais experientes, como o Hélio dos Anjos, e treinadores mais jovens, como o Léo Condé, como agora o Matheus Costa. Então a equipe, tomando esse norte, tem que decidir o que quer mais para o seu futebol. Até porque bate aquela pergunta agora: será que o Matheus vai ter tamanho, vai ter cancha, vai ter peito para domar o elenco que estava acostumado com o Hélio dos Anjos? E depois de tudo que o Hélio dos Anjos falou contra a diretoria do Paysandu, será que não seria ele um nome mais fácil para os diretores e para o presidente do Paysandu domar em relação ao Hélio? Então fica esse questionamento aqui para terminarmos a falar sobre o Paysandu. Vamos agora então para a entrevista com o Luiz Moura, ele que é da minha sala de jornalismo da UFPA. Então, Luiz, qual a importância que tu vês das táticas de Remo e Paysandu, das filosofias de jogo que cada uma dessas equipes apresenta, para que os jogos tenham ritmos tão diferentes? Os jogos do Paysandu geralmente um pouco mais animados, não que sejam um primor de se assistir, mas são jogos com mais vertentes ofensivas, até defensivamente uma equipe que se defende pior que o Remo, então gera mais espaço, gera um jogo mais interessante de se ver, do que a tática que o Remo tinha com o Mazola Júnior, que era um time mais fechado, que era mais reativo e saía apenas na boa, quando conseguia sair, que também, como eu já disse, era o principal defeito da equipe do antigo treinador azulino. Um salve para todo mundo que está assistindo ao canal do Felipe. Para quem não me conhece, eu sou o Luizinho Moura, eu faço parte lá do canal ASTV junto com meu parceiro Arthur Souza. E lá nós fazemos a transmissão ao vivo de todas as partidas de Clube do Remo, Paysandu e Manaus Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série C. E essa pergunta realmente é uma pergunta que faz muito sentido, né? Visto que a gente tem a difícil tarefa de levar emoção em alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série C em geral, que não possuem tanta emoção. São jogos muito mais cadenciados, jogos de clubes que esperam muito mais a bola. E o Paysandu, desde as primeiras rodadas, é um clube que não costuma fazer tanto isso nos seus jogos. O Hélio dos Anjos, ex-técnico agora do Paysandu Esporte Clube, falava muito nas coletivas de imprensa que o Paysandu possui hoje uma filosofia de jogo, né? O Paysandu não costuma esperar mais o adversário chegar para vir no contra-ataque ou então para cadenciar mais o jogo. O Paysandu sempre propunha o jogo na mão do Hélio dos Anjos e eu acredito que vai continuar assim com o Matheus Costa, embora ele seja um técnico que não costuma fazer muito isso. Mas pela filosofia do jogo que o Paysandu diz que implanta, Ricardo Gluckpol também afirmou isso em algumas coletivas de imprensa, eu acho que vai continuar assim. Já o Clube do Remo, liderado pelo agora ex-técnico Mazola Júnior, possui um modelo de jogo muito mais diferente. É um time que espera muito mais o outro time chegar com a bola para poder saber o que faz, gira em torno do Eduardo Ramos, que sempre distribui quando tem a bola, e por isso o Clube do Remo fica muito menos com essa posse do que o seu rival, por exemplo. Mas vale lembrar que a gente está falando de um Campeonato Brasileiro da Série C. E nisso eu cito duas coisas. A primeira é que o Campeonato Brasileiro da Série C ele precisa ser muito regular. Ou seja, não adianta você jogar bonito e às vezes empatar dentro de casa, às vezes perder pontos importantes fora. E ao mesmo tempo que se você jogar feio e conseguir o resultado, a sua torcida não vai ligar para isso. Só que isso às vezes foi confundido, visto que o Mazola nem estava propondo um jogo bonito no Clube do Remo, um jogo ofensivo, um jogo para frente, da maneira que o torcedor paraense gosta, e muito menos conseguindo resultados positivos. O clube conseguiu agora nesse domingo, contra o Botafogo da Paraíba, uma sequência de 7 jogos sem vitória. Então, eu acredito que seja muito por isso. Os técnicos eles vêm se pegando nessa teoria de que Série C é um campeonato mais de resultados do que de jogo bonito, e às vezes acabam por não fazer nenhum nem outro. O Mazola foi substituído do cargo do Clube do Remo justamente por causa disso. A sua filosofia, o seu modelo de jogo não estava agradando a torcida de nenhuma maneira. E eu acho que Hélio dos Anjos
mesmo não conseguindo seus resultados, ele mantinha a filosofia de jogo de que o torcedor gosta, de que a gente mesmo da imprensa gosta de ver, na verdade. De um jogo emocionante, de um jogo que o Paysandu propunha, mesmo às vezes não conseguindo resultados. A gente viu nas primeiras rodadas que o Paysandu e o 13 eram as equipes que mais atacavam, as equipes mais ofensivas no campeonato eram elas. Era Paysandu e 13. Mas mesmo assim eles não conseguiram resultados positivos. O 13 agora briga para não cair, o Paysandu foi se recuperar agora e numa filosofia de jogo que encaixou. Então eu acho que isso independe acho que os resultados na Série C, na verdade, independem de filosofia, de modelo de jogo. Mas se você tiver isso bem proposto, o seu clube tende a ir para o sucesso nesse Campeonato Brasileiro. Série C é um campeonato de regularidade. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo e da entrevista, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Não se esqueça também de deixar nos comentários o que você espera para os próximos vídeos. Não esqueça também de conferir o Cara ou Coroa da semana que vem. É isso, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, você que chegou até aqui ao final. Obrigado, até a próxima e fui!